Sim, e este mesmo senhor que estava em casa, no quarto, naquele momento, me fazia lembrar daquele Jesus. Ou eu não sabia se era Jesus, estava a me lembrar a imagem daquele que eu tinha visto no outro dia, que eu me perguntava. E eu fazia a pergunta: quem és tu dentro da minha consciência? Porque não podia mover os membros do meu corpo e não podia fazer nada, apenas pensar e perguntar na minha consciência. E eu comecei a fazer perguntas. Antes de todas as coisas, este mesmo ser que estava diante de mim, ele disse-me: tenha paz. Ele disse-me: tenha paz. Essas foram as primeiras palavras que saíram da boca deste ser que estava diante de mim. Tenha paz. As palavras dele foram como se fosse algo que entrou no meu ser e retirou, parece, aquele coração frio e escuro que eu tinha e vazio, o coração escuro, vazio e tremendo, foi retirado. E pela primeira vez, desde que tinha nascido até aquele momento, eu tive paz pela primeira vez. Paz como fruto do Espírito Santo. Paz como algo que preenche o vazio existencial da alma. É Amém. isso que eu estou a referir. Pela primeira vez eu senti-me completo porque ele disse e as coisas aconteceram. Grave essa parte. Ele disse e as coisas aconteceram. Amém. Ali comecei a fazer algumas questões ainda dentro da minha consciência. Mais novidade, você vai encontrar essas perguntas dessa conversa no livro. Que Deus continue a nos abençoar. E ao fazer antes dele começar a responder, ele disse-me: eu te criei para algo melhor. Deus nos criou para algo melhor. Não importa a circunstância da vida em que estás a viver neste momento. Não importa quão baixo você está. Não importa se a sociedade agora menospreza você. Você se sente tão baixo, se sente menosprezado, se sente vazio. Ou você é tão rico e se sente que tem quase tudo, mas dentro de si há um vazio existencial que nada neste mundo pode preencher aquele vazio. Você já sentiu isso? Ou continua a sentir desta forma? Deus nos criou para algo melhor. Essas foram as palavras daquele ser que estava diante de mim. Eu te criei para algo melhor. Deus nos criou para algo melhor. Amém. E ele começou a responder as minhas questões, como, por exemplo, quem és tu? Por que apareceste aqui? São essas perguntas que eu fazia para ele. Por que estás aqui? Quem és tu? E o que estás a representar aqui? Perguntas como essa. E ele começou agora a responder. Em resposta, ele começou a responder exatamente na forma que eu perguntava na minha consciência. É só perceber, na minha consciência, e ele respondia exatamente como eu queria. E a resposta dele me metia satisfeito, me deixava satisfeito. Mas aparecia mais outras perguntas e ele respondia exatamente. Eu comecei a me questionar. Eu conheço os anjos caídos, já tive encontro várias vezes com Lúcifer, mas eles não têm poder de ler a mente. Ele não tem este Exatamente. poder de ler a nossa mente. Então, eu tinha aprendido que aquele que tem a capacidade de ler está acima, que é único, onisciente e onipotente, onipresente, é o Criador. Então, comecei a pensar, esse está a ler os meus pensamentos. Ele sabe de tudo que está a passar na minha consciência. Ele não está a permitir com que, mas ele sabe. Ele não está a ler, ele sabia. Por isso que ele falava exatamente como eu desejava. E ele ia além mais da pergunta. E ele começou a contar-me a história da redenção. Ele começou a contar-me da história antes, antes mesmo deste mundo, porque eu fui contado de uma forma, da mesma história, mas distorcida, uma Torcida. história distorcida. Agora ele começou a contar, começou a narrar a história como era no princípio, antes de todas as coisas, antes desse mundo,
como é que o grande Criador que eu aprendi lá, que eu aprendia como grande Criador Uhum. no princípio. E houve um conflito, como? Porque um anjo, uma das grandes criaturas, honrada acima de outras criaturas, se rebelou contra a vontade do Criador. Ele foi contra a vontade, se desconectou da vontade do reino, queria criar outro reino. E em consequência disso, o pai falava: não faça isso, porque você não pode viver sem mim. Se você não estiver conectado em mim, você não pode viver. Mas mesmo assim ele se rebelou e criou confusão no reino, semeando contenda, semeando sentimento de acusação contra o Criador. E ele conseguiu a maioria, porque todos estavam ao lado dele no princípio. Mas quando o Pai, quando o Criador, o Altíssimo, conversou novamente com todos do céu, com todos que estavam lá reunidos, alguns voltaram para o Criador e outros se apegaram nos enganos dele. Observa que ele é o pai da mentira desde o princípio. Ele usou meios e métodos para enganar os anjos inteligentes, mais inteligentes do que o ser humano. Ele usou mecanismo e enganou-os. E quanto mais a nós, ele enganou-os e caiu com ele. Mas só que não tinha espaço. Contou-me a história, mas de uma forma mais profunda, vamos encontrar isso no livro e também no Grande Conflito. Quem tem o Grande Conflito, vamos encontrar toda essa experiência. Porque ele também depois me mandou ler, vamos. E lá, o que aconteceu? Ele começou a falar-me, começou a narrar a história de como Adão, como é que Deus criou os mundos, outros mundos não caídos, e também criou este mundo, e como é que este mundo caiu, como é que Satanás enganou quando os nossos pais se desconectaram da presença de Deus, se desviaram antes da presença de Deus, e depois o inimigo os enganou. O inimigo enganou-os e eles cederam. Então Satanás tornou-se príncipe deste mundo. Ele tornou o dono deste mundo, recebeu o poder que Deus tinha dado a Adão e Eva. Ele recebeu este poder e agora ele comanda este mundo. Por isso, que mesmo na Bíblia você vai encontrar isso, no momento da tentação, Satanás aparece e diz a Jesus: se você se prostrar de joelho diante de mim, eu te darei este mundo me pertence. Ele estava a falar de forma jurídica, não é porque ele criou, mas ele, de forma jurídica, essa esfera, esse mundo pertence a ele, no sentido de que ele é o príncipe, recebeu o poder que Deus deu a Adão. Adão tornou-se servo, submisso a ele. É nesse sentido. Coisa tão séria. Então, como é que agora, desde muito tempo, desde o momento que Adão e Eva caem, o mundo jaz nas mãos dele e de todos os anjos. Por isso que eles fazem e desfazem. Eles controlam o sistema de todos os governos. Ele tem esse poder, ele se controla. Por trás de cada governo, eles estão lá para controlar e criar sofrimento, guerra, desarmonia, desentendimento entre família, amigos, a comunidade, sociedade, países contra países. Assim, desta forma, eles são os especialistas. E este mesmo Jesus contou-me a história até o momento em que ele vem mesmo aqui na Terra, entrega-se para morrer, porque não tinha nenhum ser capaz de destruir o poder do inimigo, que é de Satanás. Não tinha ninguém. A única forma de destruir o mal, que é o pecado, que é a rebelião contra Deus, é o próprio Deus se tornar em forma humana para morrer no lugar do homem. Não tinha nenhuma outra criatura, só mesmo aquele que tem o poder, que deu a vida,
é mesmo ele que tinha que se personificar em forma humana e morrer como homem no lugar do homem para receber a culpa dele. Ele contou-me de como ele surgiu, como ele nasceu, como ele cresceu e até o momento que ele pregava, o momento que ele também sofre, morre na cruz e ressuscita. Ele disse, ele vai para o céu, ele está no céu a interceder por todos aqueles, mas no final ele mostrou-me as mãos onde estavam os pregos. Até agora, esses sinais nas mãos dos pregos, todos os salvos um dia verão. Todos os salvos um dia verão, ainda continua. Até hoje, meus olhos viram. Estes sinais continuam e um dia todos nós iremos ver. Só depois dele mostrar como evidência, porque eu aprendi a ver, a crer, não acreditar só, acreditar sem evidência, não. Eu tenho que acreditar com evidência. Ele também sabia disso. Por isso que no final ele mostrou-me as evidências de que ele é aquele que morreu na cruz. Ele é aquele homem da cruz. Ele é o cara lá de cima. Então, ele era Jesus. Aleluia, glória Mostrou-me a Deus. de que Jesus, hoje, este mesmo Jesus que apareceu a mim, ele tem mesmo o poder de aparecer a qualquer um que crer. Este mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário para libertar o ser humano, do primeiro lugar, do pecado, das garras de Satanás e de todos os seus inimigos, de todos os seus anjos, assim como de todo o mal. Jesus morreu para que nós não possamos mais morrer no pecado. Ele morreu para nos resgatar do pecado. Por isso já não há desculpa. Ele contou-me essa experiência. Ele disse, ele vive. Ele está vivo. Ele é real. Porque eu duvidava. Ele disse, eu sou real. E por que ele permitiu com que muitos dos filhos dele morressem? Ele dizia, ele permite a morte dos seus filhos para se tornar semente para os outros. Muitos deles que ele permite que morram tornam-se semente para a salvação de outras pessoas. Às vezes é importante que a semente morra para que ele produza outra semente nova. Importa que uma semente morra, importa que um grau de milho morra para que produza mais graus de milho. Amém. É nesse sentido, para com Deus é desta forma. Ele mostrou-me. É importante. É importante. Muitas vezes os pregadores pregam, dizendo que quando aceitamos Cristo já não podemos sofrer. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque depois do nosso encontro, ele ainda me disse, agora vais aprender a viver como homem normal. Vais aprender a viver como homem normal. Como é que o homem normal... O homem normal sofre, o homem normal tem fome, o homem normal anda, caminha, se não tem dinheiro para táxi, ele caminha, não é como no outro mundo, da forma que eu vivia, não, ele dizia, agora vou aprender a viver como um homem. E quem lê o livro, ou se tiver o privilégio de ler, vais aprender, vais encontrar que depois do meu encontro com Cristo, a vida tornou-se, parece, em vez de ser uma mar de rosa, tornou-se algo extraordinário. Sim? Posso só colocar uma questão? Sim. Já estamos todos aqui a ouvir o teu testemunho tão impactante. Narraste aqui o episódio em que tu viste Jesus. E isso é uma coisa que todos nós, como cristãos, ansiamos ver. Eu, particularmente, eu penso nisso todos os dias, every day. E Amém, amém. é verdade, é mesmo verdade. Eu posso imaginar, minha mãe já teve uma experiência assim parecida com a tua. Ela não viu, ela só viu a parte do chão, uma coisa que iluminou mesmo o quarto e viu assim as vestes de Jesus. Mas eu queria que tu tentasses me explicar porque no fundo tu também já conhecias o lado oculto, não é? E portanto isso eu sei que isso foi uma novidade para ti, também foi um impacto porque mudou a tua vida, mas como é que foi essa experiência?
como é que é? A gente pergunta como é que é, e eu sei que é difícil explicar, mas como é que é possível, não é? Porque nós aqui eu até fico emocionada porque eu anseio tanto isso na minha vida e às vezes eu acho que isso nunca vai acontecer porque, sei lá, não sei, às vezes que o próprio Deus também não permite certas coisas por conta das nossas emoções. Será que a gente vai conseguir? Será que os nossos batimentos cardíacos vão aguentar ver uma coisa tão sobrenatural, não é? E às vezes estou Amém. a pensar que eu acredito que Deus escolhe as pessoas certas para se revelar. Mas tenta-me explicar um pouquinho, narra-me um pouquinho dessa figura de Jesus, como a maneira como ele se conectava contigo não era de voz audível, ou se era só em telepatia, pensamento, não é? Ele fala, porque é muito comum, geralmente as pessoas falam, é como se nós estivéssemos num sonho e a gente, muitas das vezes nos sonhos nós não falamos, mas existe ali uma conexão, perguntas e respostas através da mente. Podes nos explicar um pouquinho acerca disso, explicar um bocadinho como é que foi esta tua comunicação com Jesus e se tu podes tentar descrever um pouquinho daquilo que tu viste para nós. Ok, muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Eu até tenho dito, bem-aventurados são aqueles que acreditam em Jesus mesmo nunca tiverem experiência pessoal com ele, ou encontro de forma pessoal físico com ele. Eu acredito, e se esses são bem-aventurados, são bem abençoados, porque eles acreditam, têm a certeza, a fé dele é maior ainda do que aquele que viu e acredita. É muito diferente. Então, como é que eu estava a dizer que eu estava paralisado, só que não terminei no momento em que, depois de nós conversarmos, ele me desparalisa, era um encontro físico, ele estava lá a sua forma natural, ele estava lá com a sua forma natural, como é que eu posso dizer? Ele não emitia toda a sua claridade, mas ele ocultou, como é que eu posso dizer? Ocultou os seus poderes, porque mesmo também um anjo normal, ok? Tanto o anjo de Deus como o anjo caído, todos eles são anjos de luzes. É só para dizer que todos eles são anjos de luzes. E se eles aparecem com a sua luz, com a sua glória, eles podem queimar a pessoa pode morrer. Exato. Então, quando é que eles pretendem se comunicar com os seres humanos, eles reduzem a sua glória, escondem a sua glória para se revelar, para falar com a pessoa. É assim que eles fazem. E às vezes se transfiguram em uma outra imagem ou de ser humano, mas nesse momento que estou a referir, eu estava habituado a ter encontro. Eu fui criado, conforme dizia no primeiro testemunho, Exatamente. ou no primeiro capítulo. Ok. Estar no mundo espiritual vivia em duas dimensões. A dimensão física e a dimensão espiritual, porque os anjos me metiam a viver e me ajudaram a crescer. Fui educado a viver nas duas dimensões. Então, estando em comunhão com as coisas espirituais, era muito normal para mim. Ver algo sobrenatural era muito normal para mim, porque eu cresci desta forma. Então, Jesus aparecendo daquela forma, também de forma natural, era um equilíbrio no grande conflito, porque tinha conhecido o outro lado, o príncipe do outro lado, de forma também física, de forma visível. E ele também teve o privilégio, isso na teologia, mesmo em teologia, aprende-se que no grande conflito existe equilíbrio. Há um equilíbrio no grande conflito. Deus nos leva de acordo, ou se revela a nós de acordo à realidade da nossa experiência com o mundo passado, com a nossa realidade passada, e ele se revela a nós de acordo à nossa realidade, para que haja compatibilidade. É nesse sentido. No sentido que eu estava a falar que ele paralisou os membros do meu corpo, era um processo que estávamos a fazer. Com isso, ele estava a mostrar para mim de que ele está acima. Ele está acima daquilo que está acima daqueles que eu persegui, que eram meus aliados. O que eu fazia, eles também estavam a fazer para mim. Estavam a me fazer a entender que estava errado. O que eu fui ensinado, o que eu ensinei também aos outros, estava errado daquela forma. Não é assim. Você está a criar, em outras formas, ele estava a me ensinar com isso, quando paralisou os membros do meu corpo, estava a me ensinar
de que com ele há liberdade. Quando alguém faz isso, é porque estás a privar a minha liberdade dos membros do meu corpo de realizar as suas atividades. Isso é uma opressão. Isso é crime no grande conflito espiritual. É isso que ele estava a me informar. Por isso que mais tarde, quem lê o livro, ele lá descreve que mais tarde, ok? Mais tarde, ele desparalisa os membros do meu corpo. E eu voluntariamente começo a chorar e eu me ajoelho diante dele. Eu disse para ele, me perdoa porque eu estava a lutar contra alguém que me ama tanto. Eu estava a lacrimejar. Eu estava a lutar contra o meu próprio pai, meu próprio criador. Mas eu fui ensinado. Eu perguntava, por que que o Senhor permitiu com que eu fosse, com que eu nascesse naquele processo e fosse criado daquele processo, daquela forma? São coisas que às vezes, tem coisas que eu nem descrevi, nem no livro eu descrevi, né, e também não vou descrever isso. Tem coisas que eu falei para ele. São coisas que às vezes quando estamos com de forma pessoal, sem mais ninguém, sem a mídia, nós podemos conversar. São coisas que fazem lacrimejar. Tá vendo aquelas perguntas duras que nós fazemos? Por que do sofrimento? Por que da dor? Por que o Senhor permitiu com que eu vivesse isso contra o Senhor? Ele disse, a única coisa que ele disse, todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas que ele permite contribuem para o bem daqueles que hão de herdar e daqueles que herdam o reino dos céus. Amém. Tem coisas que não vamos entender agora, porque a nossa mente é limitada, tem uma mente finita, e as coisas são incompreensíveis para a nossa mente finita. Era um encontro real, de acordo com a realidade do grande conflito. Ele tinha que aparecer, não tinha que enviar anjos, porque ele também estava habituado a ver anjos do outro lado. Também estava habituado a ver os anjos caídos e os anjos não caídos. Porque eu aprendi a ver entre eles a mídia, conforme a mídia apresenta, de que os anjos caídos são anjos feios. Satanás é um anjo feio. Não, isso não é verdade. Isso, se tivesse dois anjos, eu aprendi, eu vi, eu cresci desta forma. Eles me ensinaram a viver na dimensão espiritual. Dois anjos, anjo de Jesus e anjos caídos ao lado de Satanás, se tiverem em pé um demônio e um anjo bom, sem nenhuma atividade você não verás nenhuma diferença. A diferença única que vai ver é por causa das suas atividades, das suas ações, das suas funções. Uns inclinados só para o bem e nada mais, e outros inclinados para o mal, mas com tendência também de fazer o bem. Mas só que esse bem é do mal para o mal, para enganar simplesmente o ser humano. Os anjos, são seres de luzes, e eles têm poder e capacidade de se transfigurar da imagem do que eles pretendem fazer, de animais, de qualquer coisa neste mundo. Eles têm essa capacidade. E um anjo caído, não estamos a falar de Satanás ainda, o príncipe das trevas, não. Estamos a falar um anjo normal, ele tem o poder e a capacidade de destruir o planeta Terra em 1 segundo. Um anjo, ele tem o poder de destruir todo Portugal, toda a Europa, toda a América em um minuto. Ele destrói. Tem esse poder. Mas por que não permite? Porque Deus e Satanás não estão a lutar. O grande conflito não é de poder. Exatamente. O grande conflito é jurídico. É jurídico. A nossa mente é o campo de batalha entre o bem e o mal. A nossa mente é o campo de batalha. A mente do ser humano é o campo de batalha. Satanás quer ocupar a nossa mente. Quer comprar-nos usando todos os seus métodos e meios para nos agarrarmos a ele, para escolhermos o lado dele. E Jesus, por outro lado, também usa meios e métodos para convencer-nos a fazermos do bem, a estarmos a parte do bem.